se livrar, se libertar da ansiedade e ter paz interior. Boa noite, seja bem-vindo então aqui. Como eu estava dizendo, a minha missão aqui na internet é contar para as pessoas ferramentas, um passo a passo de como é possível, né, a gente criar cabeça fria e coração quente. Eu tenho falado aqui por diversas semanas já tem mais de um ano que eu tenho gravado conteúdo para vocês aqui sobre como é possível se libertar da ansiedade e ter paz interior, que eu chamo de cabeça fria e coração quente. Bom, vamos começar então, sem mais delongas. O tema de hoje é um tema muito importante. O tema se chama Não permita que as preocupações roubem sua paz. Certo? Se nós queremos ter paz interior, então nós não podemos permitir que as preocupações excessivas roubem a nossa paz. Então, nós não teremos paz se nós dermos ouvidos às preocupações excessivas. Mas será que é possível isso? Dá, Matheus, para viver sem preocupações? Será? Como assim? Matheus, tem algo que eu possa fazer para viver com menos preocupações? Então, eu vou contar isso para vocês hoje. Nós vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Eu pretendo fazer uma live bem rápida para passar esse conteúdo para vocês, mas nós vamos aprofundar um pouquinho, então, nesse tema e faço votos que o que eu vou te dizer hoje faça você sair dessa live com uma cabeça um pouquinho mais fria e talvez o coração um pouquinho mais quente, tá bom? Eu tenho aqui para você hoje um exercício prático que você pode fazer hoje, para que as preocupações não sejam mais um fardo tão pesado na sua vida. Eu vou dizer ao final dessa live esse exercício que você pode implementar hoje, tá bom? Mas precisa fazer, né? Eu vou falar como faz e você precisa fazer. Às vezes as pessoas escutam e falam, isso daí não vai me ajudar. Se você não tiver a disposição, a atitude de fazer, de caminhar, você não vai conseguir se libertar da ansiedade e ter paz interior. Não existe cabeça fria e coração quente de quem não quer caminhar, de quem quer dar um passo só, né? Tem muitas pessoas que vêm aqui no meu Instagram, Matheus, faz aí um conteúdo só para que a gente ouça, ou veja, ou leia e já saia com cabeça fria e coração quente. Não é assim, meu irmão, minha irmã, a gente tem que caminhar. Existe um processo, existem pequenos passos. E certamente o conteúdo de hoje é um pequeno passo para você ter entendimento do que acontece dentro de você e como a fé pode nos apoiar nessa caminhada, né, nesse caminho. Aqui na Tenda São José, eu sempre procuro atrelar a fé, a doutrina da Igreja Católica, que já é cheia, permeada de muita ciência, certo? Porque ciência e fé sempre andam juntos, mas também dos outros elementos que não são matéria de fé propriamente dito, que são matérias do nosso funcionamento humano, que nesses tempos que nós estamos vivendo são cada vez mais sensíveis, mais complicados. Então, por isso que eu trago essa inteligência, né, do mundo, do conhecimento da ciência, para fazer uma união perfeita com a nossa doutrina, com a doutrina da Igreja Católica, tá bom? Então, nós já vamos para o conteúdo. Antes do conteúdo, eu quero anunciar a vocês que, na próxima semana, nós vamos ter a Jornada da Vida Interior. A Jornada da Vida Interior é um evento. Nós vamos fazer um evento na semana que vem. Eu preparei com muito carinho esse evento, coloquei o meu melhor conteúdo compilado, destilado, ele está mastigado para que você que queira se libertar da ansiedade, ter paz interior, que você aproveite o máximo. Essa jornada as pessoas adoram, gostam muito, elogiam muito, saem dessa jornada com um outro vigor, um outro ânimo pela vida. Então, você não pode perder, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição aqui no link da bio, aqui na bio do Facebook, do Instagram, tem um link para você fazer, se eu não me engano no YouTube tem também. Você então pode fazer a sua inscrição, é gratuito. Esse evento da semana que vem é gratuito, online. Nós vamos liberar os vídeos às 7 horas da manhã, da segunda, dia 18, da quarta, dia 20,
e da sexta-feira, dia 22, tá bom? Então não deixa acumular, assiste os vídeos. Na terça-feira da semana que vem vou fazer uma live com vocês de resumo, vamos tirar dúvidas, que a gente já vai ter o primeiro dia da jornada liberado. Então, não perca, não deixe de participar, porque tenho certeza que isso vai te ajudar a encontrar aquilo que você está procurando. Então, vamos embora para o tema de hoje, preocupações. Por que esse tema é tão importante? E eu vou contextualizar para vocês, tá bom? Primeiro, para dizer o seguinte, o que são preocupações, né? Essa palavra preocupações, ela já tem uma frase dentro dela, né? Quem é preocupado se ocupa de coisas previamente, certo? Então, algo que ainda está por acontecer, algo que ainda não é real, algo que é imaginário ou hipotético, algo que não se faz presente no momento presente, é objeto do meu entendimento, do meu foco, da minha ação. Então, eu ajo de maneira premeditada, preocupação, certo? Então, a preocupação é uma ação agora de um evento futuro. Isso é bom ou é ruim? Veja, a nossa mente tenta nos ajudar a nos prepararmos para o que está por vir, certo? Então, se a gente fosse pensar de uma maneira bem simples e bem natural, bem tranquila, preocupação não é uma coisa ruim. Por quê? Porque ela ajuda com que a gente se prepare para o futuro vindouro, né? Para o futuro que é eminente, né? Então veja, se eu não tomar ação agora sobre uma coisa que eu sei que vai acontecer daqui a pouco, eu vou passar aperto lá na frente. Então o nosso cérebro nos ajuda a antecipar a ação para que no futuro isso fique mais simples. Um exemplo, vamos supor que eu tenha chamado meus amigos para jantar aqui em casa, né? Se eu fizer isso agora, a minha mulher corta meu pescoço, porque nós estamos com um bebê recém-nascido, a casa está bastante... estamos tentando colocar as coisas em ordem aqui ainda, né? Com a chegada da Ana Luísa, nossa pequena tem hoje 50 dias de nascida, né? Nossa quinta filha. Nós aqui temos 5 filhos, quem não conhece, temos Júlia, Lívia, João Gabriel, Helena e agora a Ana Luísa. Então, se eu chamar meus amigos para vir aqui em casa, certamente ela vai cortar o meu pescoço. Mas suponhamos que eu tenha feito isso, que eu tenha chamado meus amigos para virem aqui em casa, porque eu ia fazer um churrasco, ou um jantar, ou alguma coisa para eles. E aí, durante o dia, eu me lembro que de noite eu tenho os convidados aqui em casa. Então, a minha preocupação é o quê? Eu tenho que me preparar para esse evento que eu programei, certo? Eu tenho que sair para comprar as coisas, comprar bebida, comprar carne, comprar carvão, sei lá o que eu vou fazer no jantar, mas enfim. Se eu chegar aqui de cuca fresca, tranquilo, não fizer nada de forma antecipada, eles vão chegar na minha casa e vão passar fome, né? E aí vão sair falando por aí ainda que eu chamei e que eu não servi bem. Mas isso acontece, não é verdade? Então, esse tipo de preocupação, pessoal, ela é uma preocupação natural que devemos ter e ela é útil. Ela é útil. É isso, a primeira palavra importante que eu queria trazer para você aqui é a utilidade da preocupação, certo? Por quê? A preocupação, ela tem um viés negativo quando ela é excessiva, quando ela é exacerbada e principalmente quando ela é inútil. Porque aí não temos nada o que fazer. E eu vou explicar um pouco sobre isso para vocês agora, tá bom? Quando a preocupação é útil, tudo bem, a gente tem de fato o que fazer, então a gente vai e faz, né? Tá tudo bem. Isso tem muito relacionado com o exercício que eu vou passar para vocês hoje. Agora, quando ela é inútil, para que eu vou me preocupar? E aí acontece uma coisa muito curiosa aqui. E para contar o que acontece, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu recentemente com o meu filho do meio, João Gabriel, meu único menino aqui de casa. Ele foi passar o dia na casa da minha mãe e, estando lá na casa da minha mãe, estava brincando com umas bolinhas pequenininhas. O meu filho não tem mania de colocar nada na boca. Nada na boca. Ele não tem essa mania, nenhum que em casa tem. Mas veja, nesse dia, minha mãe está ouvindo aí, já vai ficar
ela vai ficar tensa. Ele foi e colocou uma bolinha na boca. Uma dessas bolinhas começou a brincar com ela na boca, brincar com a língua, com a bolinha, e de repente ele engasgou. A bolinha parou na traqueia dele. E ele começou a ficar muito nervoso, porque sem ar, né? Sem conseguir respirar, minha mãe estava perto, pela graça de Deus, minha mãe estava perto, minha mãe ficou aflita naquela hora, né? E com os solavancos, ela conseguiu desenrolar essa situação, né? O João Gabriel acabou por engolir a bolinha, que foi parar no estômago dele. Ele engoliu, aí desobstruiu a via, graças a Deus não aconteceu nada demais. Mas eu quero contar para vocês esse caso específico por vários motivos. Ele exemplifica bem nosso papo de hoje. Olha o que acontece. Nesse momento em que minha mãe viu o meu filho, né, o neto, asfixiando, né, entrando em agonia porque não conseguia respirar, o que aconteceu? Houve um processo químico no cérebro dela que é um processo natural da nossa mente humana. Seja você de qual raça você for, de qual idade, de qual etnia, de qual língua, não importa. É da natureza humana, tá? Que se chama correr, lutar ou congelar, né? Esse processo, essas três reações, elas acontecem aqui no nosso cérebro primitivo, que você não tem ação. Ela é instantânea, acontece de forma natural, muito rápida, instintivo até, posso dizer, tá bom? Então, naquele momento que aconteceu esse desespero, ela teve que tomar uma ação e ela foi lá, tomou ação e resolveu o problema. Ela lutou, né? Porque ela podia ter congelado ou ela podia ter saído correndo, assustada, né? Muitas pessoas têm essa reação, sai correndo, porque acha que aquilo é um perigo, então sai correndo. Nós não temos o governo dessa reação. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Quando acontece isso, um perigo real, o nosso cérebro produz uma série de substâncias para que você fique em estado de alerta. Ele dispara o sistema nervoso central, o seu sangue vai para as extremidades para você lutar, ou correr, ou congelar. Então, há uma série de químicas que não dá tempo de você raciocinar com o córtex pré-frontal. A sua razão foi embora. Porque não dá tempo, né? Imagina que você põe uma mão na panela fervente, né? Você colocou a mão na panela fervendo, assim, ó. Né? Aí você fala, nossa, eu tô achando que isso aqui tá quente. Rapaz, será que eu devia tirar a mão daqui? Acho que vai acabar destruindo minha pele, a minha mão vai ficar cheia de bolho, né? Talvez eu tenha que ir no médico. Acho melhor tirar. Não é isso, não é assim que funciona. Vocês sabem, a gente coloca, tão logo a gente tira. Porque existe todo um processo de defesa do nosso organismo que a gente se protege. Mas então vamos voltar aqui, ó. Então o que aconteceu foi o seguinte: esse sistema nervoso da minha mãe foi disparado e ela agiu e salvou meu filho. Ela salvou o João Gabriel. O João Gabriel deve a vida dele à minha mãe pela ação que ela fez, tá bom? E isso é muito importante, por quê? Aí eu vou contar para vocês o segundo passo da história. Quando eu cheguei na casa dela, ela me contou isso. Falou, Matheus, aconteceu isso com o João Gabriel, ele engoliu a bolinha. Acho melhor você ligar para o pediatra e ver qual atitude tomar. Eu falei, tá bom. Liguei, né? Minha mãe está dizendo, ó, desesperador, né, mãe? Aí o que aconteceu? Eu liguei para o pediatra falou assim para mim, olha, Matheus, eu acho prudente que você leve o João Gabriel lá no pronto-socorro, faça uma radiografia para ver se não parou na via respiratória, se não foi para o pulmão, né? Se tiver no estômago, tudo bem. Eu mostrei para ela uma bolinha semelhante, ela falou, fica tranquilo. Tá bom. Aí, quando eu peguei o João Gabriel e eu fui levá-lo para o hospital, a minha mente automaticamente começou a reproduzir a cena que eu não tinha visto, então era uma imaginação do que a minha mãe tinha passado com ele. E das diversas hipóteses que poderiam ter acontecido com o João Gabriel, inclusive de levá-lo, né, ao fim que nós não gostaríamos, né? Então, olha só, eu comecei a ruminar uma preocupação real. Meu Deus, o que podia ter acontecido? Eu já agradeci a Deus na hora, falei, Senhor, obrigado, muito obrigado por esse livramento, né? Foi ação sua, de Nossa Senhora, dos seus santos anjos, que salvaram meu filho. Mas eu fiquei com aquela angústia do que tinha acontecido. Ou seja, eu estava com uma preocupação
de algo que estava no passado, completamente inútil. E estava me deixando angustiado por algo que já tinha acontecido. Eu já tinha agradecido a Deus, a gente já estava indo no médico, eu sabia que ia ficar tudo bem, mas minha mente não parava de produzir essas histórias negativas, especialmente, sobre o passado. E o que acontece? E aí que eu quero que você entenda aqui, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Quando eu trago à minha mente essa cena que a minha mãe viveu, de certa forma eu vivo ela também. Vocês entendem? Então, o meu sistema nervoso central também dispara, talvez numa intensidade menor, né? E faz com que eu viva aquilo de forma real, mas que já passou, já foi, não tem o que ver agora, certo? Então, eu contei essa historinha para vocês entenderem como a nossa mente funciona em relação às preocupações. Não era nem uma preocupação do futuro, era uma questão do passado, só que a minha mente estava programada, né? A nossa mente está programada para ruminar, e ainda mais o lado negativo. O que poderia ter acontecido? O que eu poderia estar fazendo agora? Coitado do meu filho. Enfim, uma série de coisas que eram inúteis. E com o futuro, a mesma coisa. Né? Com o futuro, a mesma coisa. Você fez tudo que você podia fazer para o seu casamento, por exemplo, e ele não deu certo por algum motivo. Ou você fez tudo para que seu filho fosse bem-sucedido, que ele tivesse estudado, que tivesse entrado na faculdade, e ele não quis fazer faculdade. Veja, as preocupações com o futuro, elas são, de certa forma, quando a gente tem ação, são úteis. Quando a gente não tem ação, são inúteis. E não adianta ficar pensando, ruminando, pensando, ruminando. Mas o que acontece? Tudo isso acontece porque nós queremos ganhar controle das situações. Nós queremos ter o controle. Por que nós queremos ter o controle? Vamos dar um passo além. Olha, estou aprofundando com você. Nós sempre planejamos o futuro. O futuro é algo incerto, é algo obscuro, é algo nebuloso. Então nós vamos e preenchemos esse futuro com a nossa visão, com o nosso desejo, com a nossa intenção. Eu idealizo um futuro, eu crio o futuro que eu gostaria que ele acontecesse, certo? Então, um futuro para o meu casamento, um futuro para os meus filhos, eu quero que meus filhos sejam santos, eu quero que meu filho seja estudioso, eu quero que meu casamento seja bonito, eu quero que minha profissão, minha carreira seja bem sucedida, eu quero que todos os meus trabalhos sejam elogiados, enfim. Nós projetamos um futuro que desejamos e idealizamos. E aí o que acontece? Nós passamos o tempo inteiro protegendo esse futuro ou trabalhando para que esse futuro seja realizado do jeito que nós desejamos. Só que aí, meu irmão, minha irmã, existe um primeiro problema, que nós nos apegamos a esse futuro criado. E esse apego ao futuro criado deixa de lado a ação de Deus na nossa vida. A providência divina tem trilhos para a sua vida. A providência divina tem os caminhos para você. Só que você planejou e se apegou a um futuro que você quer, que você deseja. Então, o que acontece? Quando esse futuro não acontece, ou tem chance de não acontecer, você pode perder o controle do que está acontecendo. E quando você perde o controle, aquilo te causa frustração, preocupação excessiva. Certo? Nós temos que confiar na providência de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte sempre. Fazer a nossa parte. Esse é o segredo. Faz a nossa parte, identifica qual é a nossa parte e deixa o impossível com Deus. Nós temos que fazer o nosso possível. O impossível quem faz é Ele. É o Senhor da vida. E Ele planejou um futuro para você. Que se você se entregar nas mãos dele, se você conseguir dominar a sua humanidade e abandonar-se nas mãos do Criador, ele vai governar sua vida num caminho que vai preencher seu coração de tamanha alegria que só os santos viveram. Só os santos que conseguiram se abandonar completamente nas mãos do Senhor. Se abandonar na mão do Senhor não significa não fazer a sua parte. Presta atenção. É o desapego que eu estou falando. Né? É o desapego. Eu consigo me desapegar do futuro que eu criei para mim. Então eu estou, Senhor, aqui entregue.
O Senhor pode sonhar em mim. Eu estou aqui à sua disposição. Mostra, Senhor, para mim qual é o desígnio da sua providência. Pronto. Só que para você dominar a sua humanidade, você precisa se conhecer, precisa se policiar, precisa se conter, né? Enfim, você precisa se dominar. Isso é uma instrução do Catecismo da Igreja Católica, e vários santos têm vários e vários livros contando sobre isso. Mas veja, quando a gente tem preocupações inúteis com o futuro, não adianta ficar preocupado, certo? Por quê? Você não tem o que fazer. Aí que vem a armadilha, né? A armadilha, que é justamente isso. Nós tentamos projetar nossa ação para o futuro. Às vezes, a gente quer até que o futuro aconteça mais rápido, né? A gente quer antecipar o futuro. Né? Isso é característica de quem é ansioso, característica de quem tem uma certa agitação interior. E olha o que acontece. Veja se isso acontece com você, você me diz. Quando a gente tenta antecipar o futuro, trazer o futuro para o agora, a gente entra em preocupação excessiva e fica angustiado, fica ansioso. Por quê? Primeiro, porque tem certas coisas que não é possível, não são possíveis de ser antecipadas. A Camila ficou 9 meses grávida. Não adianta que ela não ia conseguir fazer com que a Ana Luísa nascesse pronta, perfeita, com 3 meses, com 4 meses. São 9 meses, não tem para onde correr. Não é? Você plantou uma semente hoje, você já quer colher a fruta amanhã, você não vai conseguir colher a fruta. Por quê? A vida, existe um desabrochar, existe um florescer, existe um desdobramento natural que não adianta, que a gente não vai conseguir antecipar. Então isso também é inútil. E aí, pessoal, presta atenção. Acontece uma coisa muito, muito ruim. Que você perde o tempo do agora, do hoje. Ao mirar nas preocupações sobre o futuro, você perde o agora. É isso que está em jogo. Deus está se comunicando contigo agora. Ele tem várias sutilezas, vários detalhes, várias coisas que ele está preocupado com o seu dia a dia, com os seus minutos, com os seus segundos. Deus está sempre presente conosco. Mas quando eu não estou presente, eu perco o momento presente. E olha, o momento presente tem esse nome justamente por isso, porque ele é um presente. Ele é uma dádiva, ele é uma maravilha que Deus fez para que você vivesse o agora, não o futuro. Né? E tem várias passagens bíblicas falando sobre isso. Mateus 6,25 é uma delas, né? Não sejam ansiosos pelas vossas vidas, né? Não se preocupem com o que vão comer, o que vão vestir. O Pai do céu olha por vocês. Ele não veste as andorinhas, não veste os lírios do campo, não alimenta as andorinhas. E vocês valem muito mais que as andorinhas. Isso é palavra de Jesus, gente. Não tem erro nessa frase dele, não tem erro nessa passagem bíblica, Mateus 6,25, não tem erro. O erro está conosco em achar que isso, né? Sei lá, eu acho que é melhor ficar preocupado, né? Aí você puxa toda a sua ação para você. Aí esquece que Deus está te apoiando. Isso eu vejo que é uma causa enorme de angústia e de preocupação. Porque você acha que você tem que dar conta de tudo sozinho. Existem aqueles que acham que não tem que dar conta de nada, né? Delegam tudo, falam, Senhor, cuida aí que eu não vou resolver nada, isso é contigo, você se vira aí, né? Isso não é o correto. E também não é o correto pegar tudo e abraçar como se você tivesse o controle de tudo. A gente não tem o controle de nada. Né? Ou de ínfima parte daquilo que nós podemos viver. Certo? A gente não tem um controle direito sobre a nossa respiração, não tem um controle direito sobre a hora que a gente acorda, a gente não tem um controle direito sobre a produção das nossas enzimas, dos nossos hormônios cerebrais, como eu estava falando agora há pouco. Isso tudo acontece pela ação da providência. Então, nós temos um pai que cuida de nós. Então, não há necessidade de se preocupar com coisas do futuro e perder o momento presente, perder sua vida. Se Deus está comunicando com você agora. Se você tem o que fazer, percebe o que você tem que fazer e faça. E entregue. Né? Mateus, falar assim é fácil.
agir é difícil. E por que agir é difícil? Eu vou te contar. Presta atenção. Estamos chegando no final da live. Eu já vou falar o exercício para vocês. Vejam, quando nós trazemos uma preocupação para nossa mente do futuro, a gente dispara o sistema nervoso central, como eu contei agora há pouco, né? Igualzinho. Isso é fácil de perceber. Quando você vê um filme, né? Quando você vê um filme, você não fica com medo? Não produz uma sensação física no corpo? Mas é um filme, pô. É uma ficção. Quando você lembra do cheiro da comida da sua avó, não te dá água na boca? Olha, um pensamento produziu um efeito químico na sua boca. Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa mente tem uma dificuldade, uma incapacidade de distinguir, de discernir o que é real e o que é imaginário. Não é claro para o nosso sistema nervoso central se você está pensando ou se você está vendo. Ele demora um tempo para distinguir se aquilo é real ou se aquilo é só imaginário. Então, quando você traz uma preocupação, você dispara o sistema nervoso central. E ao disparar o sistema nervoso central, há uma produção de químicas, uma série de químicas no seu corpo, como, por exemplo, o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. O que o cortisol faz? Ele faz você ficar em estado de alerta total. Né? Aí vem adrenalina, vem dopamina, vem um monte de outros hormônios, né, de químicas cerebrais e corporais, para você ficar em estado de luta ou de fuga. Só que é uma preocupação do futuro. Não é um risco iminente de vida. Não é um sufoco igual a minha mãe passou com o João Gabriel. Vocês estão entendendo? E daí o que acontece? Quando você se preocupa demasiadamente com o futuro e toda hora tem uma preocupação vizinha na sua cabeça, você começa a viver dentro da sua cabeça. Você fica 47% do seu tempo dentro da sua cabeça. Adulto, na faixa de 35 anos, uma pesquisa, né, foi feita com adultos nessa faixa etária e perguntava para os adultos assim: o que você está fazendo agora? Eles respondiam: onde está sua mente agora? E eles respondiam: 47% não estavam com a mente onde estava a atividade do que está fazendo. Existe uma dispersão por conta disso. Uma dispersão muito grande. Por quê? Porque a gente aprende a viver dentro da cabeça. Isso tudo por conta dessas químicas. Dessas químicas que eu estou falando. Quando a gente não tem o controle, a inteligência emocional de preservar o nosso interior, o nosso intelecto, quando a gente não sabe dominar essas questões, olha o que acontece. A produção de cortisol em série, né, desenfreadamente. É claro, gente, isso aí leva em consideração um monte de outras coisas, né? A sua predisposição genética, a sua química, a sua alimentação, a sua atividade física, tem uma série de outras coisas por trás. Mas o que eu estou querendo aqui é deixar bem claro para você que essa produção química desgasta, ela esfola o seu córtex pré-frontal, por exemplo. Você perde memória, você perde capacidade de concentração. Ele afeta a sua amígdala cerebral. Dentro do nosso cérebro existe uma glândula chamada amígdala. Tá? Não é a amígdala da garganta, não. É a amígdala aqui. Essa amígdala, ela é responsável pelo medo, pela regulação do medo. Quando a gente tem muito cortisol no cérebro, ele desgasta, ele queima os neurônios, todos os circuitos neurais da amígdala. Vocês estão entendendo? E aí você fica com medo à toa. Várias vezes com medo à toa. E assim, você não tem consciência disso. Você acha que aquilo é um medo real, como se você estivesse vendo. Como eu falei agora há pouco. O cheiro da comida já faz sua boca salivar. Né? E também tem o desgaste do hipocampo, que é uma área cerebral que o cortisol desgasta. E esse hipocampo, ele é responsável pela regulação do estresse. Que é justamente essa história, dispara, não dispara, dispara, não dispara. Aí o que acontece? A gente vai ficando cada vez mais sensível. Cada vez mais sensível. E a gente entra num modo de sobrevivência. Meus amigos, minhas amigas que estão aqui me ouvindo agora, prestem atenção. As pessoas não têm consciência de que estão no modo de sobrevivência. Quando você fica de forma ininterrupta, maquinando coisas do futuro, do passado, a cabeça fica funcionando como se fosse
uma locomotiva, você está no modo de ação. Você está no modo automático. Isso não é vida. Isso é meia vida. Isso é como se a gente fosse um zumbi. Vocês estão entendendo? Existem vários e vários relatos aqui mesmo no meu Instagram. Você pode escutar das pessoas quando elas percebem que elas estão no piloto automático. É como se elas tivessem despertado de um sonho. Falou, nossa, eu não percebia que eu agia desse jeito. Porque a gente não tem a capacidade natural de se observar. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de nos observar, de perceber o que a gente está fazendo. Né? Olha, eu estou ficando irritado. Minha mão começou a suar. Olha os pensamentos que estão passando pela minha cabeça. É como, gente, se a gente colocasse a nossa mente na tela de uma TV e sentasse comendo pipoca. O que está passando na TV da minha mente agora, né? Vocês entenderam? É uma habilidade de se olhar. Quando a gente consegue isso, e com muito treinamento, muito exercício, existem várias maneiras, mas com muito exercício a gente consegue sair desse modo automático, que é essa meia vida. E olha, não se engane, com essa meia vida, você funciona mal como ser humano. Principal, ela reduz a sua capacidade, a sua habilidade de dar amor e de receber amor. Você esfria na fé, tem problemas de relacionamento, tem problemas com a sua carreira, com o seu chefe, com você fica com aquela impressão que você não se encontrou, né, na vida. Vocês passam por isso, não? Existe desequilíbrio financeiro. Quando o seu emocional está desgastado, quando o seu emocional está esgotado, existe uma consequência nas finanças que é direta, é imediata. Por quê? Porque você quer se premiar, você quer se poupar de algumas coisas. Então você começa a comprar as coisas para você se sentir melhor. Você evita de fazer certas economias, né? Poxa, eu não vou fazer isso hoje. Eu não vou dar o jantar aqui em casa, né? Como eu estava falando no início da live. Porque senão eu vou gastar um pouco mais de dinheiro. Ah, não, mas puxa vida, eu estou trabalhando tanto, eu estou tanto desgastado, eu mereço. E aí você vai e compra e gasta. E olha, é um ciclo negativo isso, tá? Porque quando você vai mal emocionalmente, você vai mal financeiramente e cria uma outra fonte de preocupação para sua cabeça, que são as finanças, né? Se você vai bem financeiramente, é muito provável que as suas emoções estejam em ordem. Se você vai mal financeiramente, dá uma olhada só nas suas emoções para ver como que você está se comportando. É muito ruim, gente, mas como sair desse modo de sobrevivência, como sair e viver o momento presente, eu vou contar para vocês na Jornada da Vida Interior, que começa na semana que vem, tá bom? Lá eu vou falar passo a passo quais são os erros, quais são os passos que você precisa dar para você se ver livre desse estado de meia vida, de zumbi, de modo automático. Tá bom? Jesus nos disse, João 10, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida em abundância. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, é o Evangelho, fonte da nossa salvação. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida em abundância, que não vivam uma meia vida. Então, não percam a jornada da vida interior que vai acontecer na semana que vem. Eu quero falar para vocês agora, então, sobre o exercício, tá bom? O exercício é o seguinte, prestem atenção, é uma prática que você pode fazer agora, tá? Mas eu vou contar, faça práticas. 10 minutos você vai fazer o que eu vou falar. E já vai te trazer um alívio. Já vai te trazer um respiro. E eu vou explicar por quê. Vou primeiro contar o que eu quero que vocês façam e depois eu explico por que vai trazer o alívio, tá bom? Eu quero que você liste, fique em silêncio, né? Se recolha. A gente tem tanta dificuldade de fazer silêncio, de se recolher, né? Vá para um canto. Desligue, né, as outras distrações. Desliga seu celular por um instante. Se fecha no seu quarto. Faz uma oração. Fica calmo, né? Silencia. Aí você pega um papel, eu quero que você liste as preocupações que vierem na sua mente.
Faz uma lista. Então você fecha os olhos e deixa brotar na sua cabeça a preocupação. Ó, matrícula do meu filho. Você põe lá, matrícula do meu filho. Ó, eu tenho que fazer um relatório importante que eu já devia ter começado, não comecei ainda, estou procrastinando. Põe lá, relatório importante. Eu tenho que ver a lista para o jantar de amanhã que eu convidei meus amigos. Você põe lá. Vocês entenderam? Meu relacionamento que foi desfeito com meu esposo. Meu esposo me abandonou, minha esposa me abandonou. Você põe no papel. Meu filho que resolveu seguir outra religião. Põe no papel. Tá bom? Você vai pôr tudo no papel. Na frente dessa lista, você vai pôr qual é a sua ação agora. O que você tem para fazer agora? Se você souber, você põe na frente. Então, fazer a matrícula, né? Comprar os ingredientes para o jantar, fazer o telefonema que eu tenho que fazer o relatório que eu tenho que fazer, você coloca lá. E se você for mais, quer tirar 10? Põe a data e a hora que você vai executar aquela tarefa que você tem que executar. Então, amanhã, ao meio-dia, eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer isso, tudo bem. E aí eu quero que você perceba que alguma das suas preocupações não tem ação. Não tem sua ação. Mas você tem que rezar e entregar. Falar, Senhor, isso daqui não vejo ação minha. Se o Senhor tiver alguma recomendação, ilumina o meu entendimento para que eu ponha aqui a ação e que eu execute a ação. Mas agora eu não vejo ação nessa questão. Certo? Você põe lá. No final, você vai ter uma lista, né, com preocupações, afazeres e umas preocupações sem nada o que fazer. E assim que você terminar esse exercício, já vai te trazer um alívio. Por quê? Quando você não põe para fora da sua mente, quando você não escreve no papel, a sua cabeça fica te lembrando disso o tempo inteiro, te lembrando disso, te lembrando, te lembrando, te lembrando, te lembrando. Então, por exemplo, alguém que está desempregado, né? Eu estou desempregado, vamos supor, né? Eu fico o dia inteiro preocupado em buscar um serviço. Isso não adianta. Não resolve. Ficar o dia inteiro preocupado é inútil. Tudo bem. A gente tem que pensar sobre isso, tem que bolar um plano sobre isso, tem que falar com algumas pessoas. Tá bom, mas esse assunto eu vou me concentrar de 1 às 3 da tarde. Fora 1 às 3 da tarde, eu não quero mais saber desse assunto. Por quê? O Pai cuida de mim. Eu não preciso ficar desesperado. Desespero é uma falta contra a esperança. Eu tenho que agir. Agir rápido, agir com passos firmes, agir com ímpeto, né, com ordem, com determinação. Mas não adianta ficar preocupado, meu irmão, minha irmã. Preocupado, em modo de ação, em modo de fuga, você não vai observar as oportunidades que estão te rodeando, porque você está em modo de fuga. Você está entendendo? Imagina que alguém ligasse para minha mãe e ela passando aquele sufoco com o João Gabriel. Ela não ia atender. Alguém falasse alguma coisa com ela, ou tivesse uma coisa legal passando na televisão, ela não ia dar a menor atenção, porque ela estava focada, completamente focada no que estava acontecendo com ele. O neto estava sufocando. Vocês entenderam? A mesma coisa acontece na nossa vida, em menor escala talvez, mas quando você fica o dia inteiro procurando serviço, o dia inteiro preocupado com a conversão do seu filho, o dia inteiro preocupado com o seu marido que foi para fora de casa, ou com o que ele bebe, né? Ou com o que ele fuma, ou com sei lá o que é a preocupação que fica o tempo inteiro na sua cabeça, não te ajuda em nada. A preocupação é inútil. Não te ajuda em nada. Então você não precisa fazer nada. Inclusive, não precisa se desesperar. Não precisa entrar em modo de ação com uma coisa que está no passado ou que está no futuro. E eu estou explicando para você como é que você faz isso. Uma das maneiras de você fazer. Põe no papel, a sua cabeça vai parar de te lembrar aquilo. E toda vez que aquela sugestão vier, você fala, opa, tá lá na minha listinha. Não preciso me preocupar com isso agora. Vai chegar a hora de resolver isso. Isso, pessoal, vai começar a preservar um pouco o sistema nervoso central, que fica desencapado, né? Que como se fosse fios desencapados, que fica encostando, dando choque o dia inteiro. Aí você fica desgastado. Observa quanto tempo você passa dentro da sua cabeça. Põe a mão na sua cadeira. Põe a mão no seu cabelo. Sente o cabelo. Observa a sua respiração. O ar entrando e saindo do seu pulmão. Traz a sua atenção
para o momento presente. E aí você vai desligar, ou esfriar, ou reduzir a fornalha. Entende? Isso vai te revigorar, vai te dar novo ânimo. Não quero mais prolongar aqui esse tema, porque esse tema é um assunto para a jornada da vida interior. 3 frases para você dormir com elas aí, tá bom? Além do que eu já falei. Falei Mateus 25, Mateus 6, 25, né? Não sejam ansiosos pelas vossas vidas. Falei João 10, 10, que é: eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida em abundância ou plenamente, né? Tem uma música que fala isso, né? Olha aqui. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, depois que você fizer essa sua lista, entrega ao Senhor. Fala, Jesus, me ajuda a cuidar desses assuntos aqui, Jesus. São minhas cruzes, Senhor. Mas eu quero fazer contigo, com o Senhor, com a sua graça, com a sua luz, com serenidade, com calma. Eu não quero me desesperar. Eu não estou sofrendo nenhum risco de vida agora. Talvez, Senhor, o futuro que eu projetei para mim não venha a acontecer. Mas eu sei que a sua mão está sobre o meu futuro, que eu ainda posso alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Afinal, eu estou respirando. E isso me dá a garantia que o Senhor ainda me quer, ainda me deseja nessa vida, que eu viva o momento presente, o dia de hoje. Então entregue a lista para Ele. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O que eu falei agora há pouco. Entregue as suas preocupações ao Senhor, Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Ou 54, dependendo da versão da Bíblia. Não, olha, esse aqui é muito bonito. É Filipenses, capítulo 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Palavra de Deus está dizendo isso, não sou eu. Tá? Então, Filipenses 4, 6, 7. Então vejam, recentemente eu e a Camila a gente fez a renovação, né, da nossa consagração a Nossa Senhora. E durante uma semana, nos exercícios da consagração, a gente tem uma frase que a gente tem que ficar repetindo ao longo do nosso dia. Senhor, que eu veja. Senhor, fazei com que eu veja, com que eu me conheça. Senhor, me mostra, né, a verdade. Me mostra o meu modo de agir, o meu modo de proceder, o meu comportamento. Nós precisamos voltar o olhar para dentro, mas com o apoio da luz do Espírito Santo. Não somos egoístas, não estamos vivendo uma vida para nós mesmos, mas quando funcionamos bem, somos sal da terra e luz do mundo. Nossas relações se enriquecem, os nossos filhos sentem um amor e nós damos a Deus a glória que Ele merece, porque nós esquentamos o nosso coração, uma vez que estamos com a mente, com a cabeça fria. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Fiz aqui um texto rápido, mas com palavras profundas de conhecimento técnico, vamos dizer assim, né? Científico, e também algumas inspirações da luz do Senhor. Então, feche os seus olhos por um instante, vamos fazer uma oração para terminar a live de hoje e agradecer a Deus por esse nosso papo, agradecer a Deus por esse nosso momento juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Senhor, eu te entrego todas as minhas preocupações, angústias, medos. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Ajude-me, Senhor, ilumina o meu entendimento para saber distinguir, Senhor,
aquilo que cabe a mim, o que eu tenho que fazer. E ajuda, Senhor, que eu consiga, que eu seja capaz de te entregar aquilo que eu não posso mudar. Que eu tenha, Senhor, entendimento e aceitação para abrir mão do futuro que eu planejei e abraçar e abandonar a minha vida na sua providência. Tudo isso eu te peço, Jesus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, minha Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe. Uma abençoada noite a todos. Façam o exercício que eu passei para vocês. Não deixe de fazer, tá bom? Não deixa para amanhã. Faz já. Ainda tem uns minutinhos antes de dormir aí. Tchau. Deus abençoe.